A paz do Senhor, meus irmãos, mais um vídeo, mais uma ministração no meu canal, e eu espero que todos vocês aqui possam dar um likezinho e se inscrever no meu canal, esses que estão ouvindo o meu canal. Senhor Deus, me traz a sabedoria e o entendimento para trazer a ministração para todas essas pessoas que estão ouvindo aqui, Senhor, esse vídeo. Vendo essa pequena ministração, que ela é vinda ao meu coração, plantada por Ti, Senhor, que venha dos altos céus. Me dê entendimento e que as palavras que saiam da minha boca saiam conforme o seu Espírito Santo deseja, em nome de Jesus. Amém. A palavra que eu vou trazer hoje, ela fica em Romanos 13. Toda alma está sujeita às autoridades superiores, porque a autoridade que não venha de Deus e as autoridades existentes foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem receberão sobre si mesmo a condenação. Porque os governantes não são terror para as boas obras, para que as mais, tu então não queres temer a autoridade. Fazer o que é bom e terás louvor dela. Porque ela é o ministro de Deus para o bem. Mas se tu fizeres o que é mal, teme, pois ela não traz a espada em vão, porque é ministro de Deus e vingador para executar a ira contra aquele que pratica o mal. Porquanto é necessário que estejais sujeitos, não somente pela ira, mas também por causa da consciência, e também por esta razão pagais tributos, porque eles são ministros de Deus, atendendo continuamente sobre estas mesmas coisas. Irmãos, eu vim trazer essa ministração, não sei o porquê, que Deus tocou no meu coração, já tem alguns dias atrás, que eu venho com essa vontade de trazer essa ministração de Romanos 13. Às vezes nós reclamamos das nossas autoridades, começando de cima do nosso presidente, do nosso governador, de nossos deputados federais, estaduais, vereadores, prefeitos. E não somente esses tipos de autoridades políticas, mas também das nossas autoridades que são regidas pela Marinha, Exército, Aeronáutica, as Forças Auxiliares, Bombeiro, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal ou Guarda Metropolitana. Todas essas pessoas, elas fazem um concurso público, fazem. Mas se não for do entendimento da capacitação do Espírito Santo de Deus, orientar, como diz aqui na palavra de Deus, que toda autoridade é outorgada por Deus. E se não for permissão de Deus, essa pessoa alcançar aquele determinado cargo, não adianta. Ela não vai alcançar aquele cargo. Porque Deus dá autoridade a quem tem que ter autoridade, a quem vai saber administrar a autoridade. Aí muitas pessoas vão reclamar e vão cogitar. Tem autoridades que fazem as coisas para o mal? Tem. Mas essas pessoas que fazem as coisas ruins para lá, porque é do caráter, é da personalidade dessa pessoa. A pessoa tem um cabimento de administrar uma boa autoridade sobre as pessoas que são governadas por ela, mas às vezes ela tem uma má índole no seu coração. Mas ela muitas das vezes faz muitas coisas boas dentro da sua parte governamental. Mas ela tem uma má índole. E ela acaba fazendo algumas coisas erradas. Não é que tudo que ela faça seja errado, mas ela está sobre uma autoridade de Deus. E essa autoridade Deus vai cobrar. Mesmo que ela faça algo de errado, e muitas outras coisas certas, Deus vai cobrar sobre as suas ações errôneas. Nós entendemos que nós somos seres humanos, nós somos feitos 100% carne. E por ser 100% carne, nós temos que observar os nossos sentimentos, os nossos julgamentos. Nós às vezes deixamos cair sobre nossa própria cabeça, sobre o nosso próprio coração, o sentimento de julgar alguém. E eu trago a ministração também sobre o entendimento sobre a ministração de Romanos
se eu não me engano, 8:33, que fala a justificativa de Deus sobre aquelas pessoas que erram ou não, que acho que a gente tem que deixar entregue na mão de Deus, porque Ele que vai justificar ou não o que a pessoa está fazendo, se ela está errada ou não, é Deus que tem que julgar. Porque se tiver alguma coisa, Deus vai justificar ela ou não. Nós não temos que julgar ninguém. Aí eu vou também em Mateus 5:44, que eu tenho o costume sempre de falar, que a gente tem que amar e orar pelos nossos inimigos. Então a gente tem que sempre orar pelas pessoas que estão dentro do governo. E é uma ministração que está sendo um pouco política, mas não é dentro da política que eu quero atingir. Eu quero atingir essa ministração dentro daquilo que Deus está falando, dentro das igrejas. Que também dentro das igrejas nós temos autoridades. Temos pastores, temos evangelistas, temos presbíteros, temos diáconos, que eles determinam uma hierarquia dentro de uma santa igreja. E muitas das vezes os próprios membros julgam, até mesmo um pastor julga outro pastor, um presbítero julga outro presbítero, um diácono julga outro diácono, um evangelista julga outro evangelista. Então isso é muito complicado dentro de uma ação ministerial que ela está tendo da direção de Deus. As pessoas têm um entendimento daquilo que Deus faz na vida dela e mesmo assim elas querem julgar. Não somente julgar, mas recriminar aquela autoridade. Aquela autoridade não foi eu que foi tocado ao meu coração para derramar o óleo da cabeça sobre aquela pessoa. Não fui eu que a ministrei sobre pôr naquela autoridade um pastor. Ele vai ser pastor. Não. Foi uma autoridade determinada por outro pastor, um outro ministro, que achou qualificações e achou a inspiração de Deus e a unção de Deus sobre aquela pessoa e botou aquela pessoa naquela autoridade como pastor. Porque pastor hoje é título. Muitos são títulos, mas muitos são unção de Deus. Às vezes as pessoas estão ali olhando, vendo tudo acontecer, e elas só querem perceber o título. Não querem olhar sobre a unção que o Espírito Santo de Deus está sobre aquele pastor, sobre aquele evangelista, sobre aquele presbítero, ou sobre até mesmo aquele diácono. Tem missionária e missionários também que estão com a unção de Deus. Mas muitas pessoas estão olhando de outra forma diferente, porque às vezes querem envergonhar o ministro, elas querem envergonhar uma autoridade espiritual dentro da sua igreja. Às vezes você é apenas um obreiro ou apenas um pequeno membro. Mas não é porque você é membro ou você é um obreiro, ou seja lá qual o cargo ministerial que você é, está apontando, está julgando outras pessoas. Você não tem que trazer o entendimento à sua cabeça porque essas pessoas estão sob a autoridade divina. Deus está ali porque Ele está no coração dessas pessoas. Se Deus colocou ela na direção de uma determinada igreja, ou até auxiliando qualquer determinada igreja, e essas pessoas ouvem determinadas acusações, irmãos, vamos prestar mais atenção sobre aquelas pessoas que estão sob a autoridade de Deus. Elas estão sobre a autoridade do Espírito Santo de Deus. E vocês querem recriminarem, querem acusar, querem apontar e não querem ouvir a autoridade que está sobre a sua vida. Se você entregou o teu espírito a Deus e deixou Deus direcionar alguém para cuidar da sua vida, você não tem que acusar ou recriminar. Você está usando coisas que não têm permissivas de Deus. Eu vou citar agora versículo a versículo para você conseguir entender. Aqui no versículo 1 diz: toda alma esteja sujeita à autoridade superior, porque não há autoridade que não venha de Deus. Nenhuma autoridade não venha de Deus. Todas elas venham do Espírito Santo de Deus. E você está querendo julgar essa autoridade que vem de Deus. As autoridades existentes foram ordenadas por Deus. Todas elas são ordenadas. O pastor é ordenado por Deus, o presbítero é ordenado por Deus, o evangelista é ordenado, o diácono é ordenado por Deus, o missionário é ordenado por Deus. E você está querendo contestar a ordenação e a autoridade que Deus pôs sobre a vida dessa pessoa. Porque isso quem existe, a autoridade existente é a ordenação de Deus. E os que existem receberão sobre si mesmo a condenação.
A condenação e tudo que tem a ver com você contestar isso vai ter uma pequena condenação. Ela vai responder perante Deus o que ela está fazendo. Mas você tem que ser ministrado por esta pessoa, você tem que ser orientado por essa pessoa que foi ordenada por Deus. Se você acha que ela não tem a unção de Deus, amém, saia, se afaste dela, mas não julgue, não critique, não aponte. Porque Deus te determinou essa autoridade. Porque os governantes não são terror para as boas obras. Eles não é terror para as obras de Deus. Mas para as más, tu então não queres temer a autoridade de Deus, faz o que é bom e terás louvor dela. Você não tem que determinar se ela é boa ou má, se ela é para o bem ou para o mal. Deus deu autoridade para ele fazer. E ele vai responder sobre isso. Porque ele é o ministro de Deus para o teu bem. Mas se tu fizeres o que é mal, teme, pois ele não traz a espada em vão, porque o ministro de Deus é vingador para executar a ira contra aquele que o pratica o mal. Então, meu irmão, está tudo dizendo na palavra de Deus. Então não sou eu, não é você que tem que determinar a autoridade. Vou escolher aquela autoridade. Deus te designa para onde você tem que ser ministrado ou não. É pela vontade de Deus, não a minha vontade. Eu vou parar por aqui porque para ela não ficar muito enfadonha essa ministração. Mas como está dizendo no versículo 1, no 2 e no 3, como eu li aqui agora, a autoridade sempre vem de Deus. E nós temos que dar vazão a isso que Deus faz em minha vida e em sua vida. Porque não sou eu que tenho que determinar as autoridades. Elas são escolhidas por Deus, elas são ordenadas por Deus. E assim eu encerro a minha ministração, pedindo a você que dê o seu like, se inscreva. E eu vou deixar também na descrição aqui do meu canal um linkzinho para você acessar a minha rádio. Ela tem anúncios, tem ministrações também. E ela anuncia todas as minhas ministrações no meu canal do YouTube, com o pastor Nilson Teixeira. E assim eu agradeço mais essa oportunidade de estar com você aqui. Amém. E graças a Deus por essa oportunidade. E que Deus abençoe e fale melhor ao seu coração. Amém.